Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, do SEMEAC, e eu trago, dentro da nossa formação geral básica, uma aula super interessante de um tema que é bastante pertinente, que frequentemente é cobrado no Enem, tá? E eu sei que vocês estão se preparando para isso. Não é um tema novo, é um tema que vocês já viram lá no ensino fundamental, é um tema em que vocês com certeza veem aí muitas reportagens na mídia acerca disso, enfim, documentários. Olha só o que eu trouxe para vocês. Trabalho livre e escravidão moderna. Eita, é um tema bastante polêmico, que diz respeito à herança histórica do Brasil, da humanidade ocidental. Vem comigo nessa viagem, olha só. Existe um conceito de trabalho livre versus trabalho escravo. Então, tem uma diferença entre os dois. Se te perguntarem aí o que é trabalho livre e o que é trabalho escravo moderno, né? Você vai entender essa diferença agora. O trabalho livre, ele é o direito fundamental garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Caracteriza-se pela livre escolha, por remuneração justa e condições dignas de segurança no ambiente laboral. Você pode decidir trabalhar ou não em determinado local. Isso caracteriza aí o trabalho livre, tá? Ok? Entendido? Já o trabalho escravo moderno, sim, teve o trabalho escravo da antiguidade, vimos isso em uma aula. Tem o trabalho escravo do Brasil colonial, da América colonial, vimos isso em uma aula, mas tem também o trabalho escravo moderno. É a exploração através da coerção física ou psicológica. O fato de dar condições degradantes aos trabalhadores que ameaçam suas vidas. É o fato de impor uma servidão por uma dívida impagável. Restrição forçada de locomoção do trabalhador. Quando você coloca estas características para os seus trabalhadores, quando um empregador coloca essas características para os seus empregados, isso configura trabalho escravo moderno ou trabalho análogo à escravidão, que no Brasil, felizmente, é crime, tá? É crime. Então, a escravidão moderna, segundo a ONU, a OIT e a OIM engloba não apenas trabalho forçado, mas também o casamento forçado e outras formas de servidão contemporânea. Ou seja, só o fato de você forçar um trabalhador a uma determinada situação ou uma remuneração altamente abaixo do salário mínimo ou condições degradantes de trabalho, inapropriadas, aprisionar ele, não deixar ele se locomover, isso caracteriza trabalho escravo moderno ou trabalho análogo à escravidão, que no Brasil dá cadeia, ok? E é fiscalizado aí pelo Ministério do Trabalho. Entendeu a diferença, né? Entendeu bem aí? Ótimo. Olha só, nós temos características do trabalho escravo moderno, tá? E aí eu alenquei para vocês 4 dessas características, 4 pilares fundamentais do trabalho escravo moderno. Então, o primeiro pilar são as condições de trabalho, né? Então, condições de trabalho que oferecem risco à saúde e à vida do trabalhador. Isso enquadra-se dentro do trabalho escravo moderno. Jornada de trabalho, uma jornada de trabalho exaustiva, sem pausas, caracteriza-se como trabalho escravo moderno. Servidão, ou seja, você só pode ir embora depois que me pagar essa dívida, e é uma dívida que vai perpassando, impagável. Isso configura trabalho escravo moderno. E retenção, ou seja, reter documentos, praticar violência física ou psicológica sobre os trabalhadores, configura trabalho escravo moderno. Então, esses 4 pilares aí, reunidos ou mesmo de forma isoladas, eles configuram aí trabalho escravo moderno, ou trabalho análogo à escravidão. Observa aqui embaixo, estas características frequentemente coexistem, criando um ciclo de exploração no qual o trabalhador dificilmente consegue escapar sem a intervenção externa. Qual é a intervenção externa? No caso do Brasil, a intervenção do Ministério do Trabalho, que é quem fiscaliza tudo isso. E você já deve ter visto uma reportagem
de agentes do Ministério do Trabalho, chegando, por exemplo, em fazendas e encontrando trabalhadores em uma ou mais destas situações aqui que eu alenquei para vocês, e configurando aí trabalho análogo à escravidão. Escravidão moderna. Isso existe, infelizmente, no nosso país até os dias de hoje. Certo, alunos? Estão conseguindo compreender, não é? É um tema fácil, tranquilo, mas muito importante, tá? Vamos continuar aqui. Trago para vocês alguns dados, tá? Alguns dados aí dos últimos anos da escravidão moderna no mundo. Estima-se que 50 milhões de pessoas vivam em escravidão moderna. Que número, hein? Globalmente, segundo dados aí da Organização Internacional do Trabalho, não é? E OIM também divulgam esses dados aí frequentemente. Cerca de 28 milhões de pessoas no mundo, segundo esses órgãos e essas entidades, estão em trabalho forçado, submetidas a condições análogas à escravidão. 22 milhões de pessoas no mundo são submetidas a casamentos forçados, principalmente mulheres e meninas vulneráveis. E houve um aumento nos últimos anos de mais de 10 milhões de casos como esses. Nos chama a atenção que mulheres e crianças representam a maioria das vítimas, sendo os grupos mais vulneráveis à exploração em todo o mundo. Inclusive, vítimas de tráfico humano, exploração sexual, tá? Levadas para outros países para trabalhar de forma forçada, ok? Isso configura trabalho escravo moderno. Tudo bem? Entendido? Muito bem. E qual a relação entre o renascimento comercial e urbano, não é? Dentro dessa perspectiva aí? Existe alguma relação que a modernidade, o mundo moderno trouxe para isso? Claro que tem uma contribuição. A partir daquele momento lá na Itália, do fim da Idade Média, o comércio passou a ser crescente. Então, tem uma demanda de produtos que estimula o crescimento das cidades e atrai trabalhadores especializados. Cidades maiores, centros urbanos que se expandem e atraem comerciantes, artesãos, investidores, criando mercados cada vez mais dinâmicos. Vem a ascensão da burguesia, que ganha o poder político e econômico, conquistando privilégios e desafiando a hegemonia da nobreza feudal. A partir de então, surge a necessidade cada vez maior de mão de obra. Aí, mais tarde, vem a Revolução Industrial e toda a necessidade por uma mão de obra, não é, abundante, barata. E aí, mesmo com a escravidão sendo abolida no mundo ocidental, ali por volta do século XVIII e XIX, vamos continuar a presenciar até os dias de hoje situações de trabalho análogo à escravidão. Olha aqui que eu trouxe para vocês. Em 2024, perceba, ano passado, hein? Mais de 2.600 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão em diversas regiões do nosso Brasil, viu? Evidenciando a persistência deste grave problema social. Tu pensa que isso é uma realidade muito longe de nós, brasileiros? Não é não. Olha esses dados. Olha aí os estados com a maior incidência de registro, de resgates, né? Onde agentes do Ministério do Trabalho, junto com a polícia, vão lá e resgatam esses trabalhadores que são mantidos lá em cárcere ou em situação degradante, enfim, aqueles pilares, aquelas características que eu acabei de falar para vocês. Olha os estados com maior incidência desses registros. São Paulo, com 1.359 resgates. Goiás, com 433 resgates. Minas Gerais, 296 resgates de trabalhadores. Rio de Janeiro, 199 resgates de trabalhadores. Isso ano passado. Então, a distribuição geográfica revela concentração em regiões com histórico de exploração rural e desigualdade fundiária. Aliás, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro. No Brasil colonial, esse centro-oeste goiano e esse sudeste paulista mineiro
e do Rio de Janeiro aí, foram as regiões do Brasil que mais receberam escravos africanos e utilizaram essa mão de obra escrava africana, seja na cana-de-açúcar, na mineração, Goiás, Minas Gerais, ou até mesmo no café, posteriormente. Ok? Entenderam? E aí tem esse legado muito forte nessas regiões de racismo, não é? Esse legado de trabalho forçado, de trabalho degradante aí, continua até os dias de hoje, infelizmente. Percebeu aí a gravidade do problema? Como então o trabalho escravo se manifesta no Brasil? Das seguintes maneiras, meus alunos. Observa, através da submissão a trabalho forçado, ou seja, uma coerção física ou psicológica para manter trabalhadores em jornadas exaustivas sem descanso adequado. Através da restrição de locomoção, o cerceamento da liberdade por meio de dívidas fraudulentas ou ameaças de violência contra o trabalhador e a família. Retenção de documentos, o confisco de documentos pessoais, combinado com vigilância ostensiva e controle do transporte disponível, isso tudo aí caracteriza, como já falei para vocês, o trabalho escravo. Além de setores de exploração, aqui a predominância nos setores agrícolas, na construção civil, na confecção têxtil e serviços domésticos. Inclusive, há algumas semanas, teve uma reportagem aí de costureiras, né, em São Paulo, que eram vítimas desse tipo de trabalho análogo à escravidão em situações degradantes em galpões. Pesquisa um pouco aí que você vai achar isso aí na internet, ok? Para você ver que isso é uma realidade, infelizmente, muito próxima de nós. Casos e consequências legais no Brasil. Se fizer, o que acarreta? Se o empregador fizer isso com o seu trabalhador, acarreta o quê? Vamos lá, vamos entender isso aí. O trabalho análogo à escravidão, impor a alguém esse regime, é crime previsto no Código Penal Brasileiro, artigo 149, onde diz assim: reduzir alguém à condição análoga ou a de escravo, pena, reclusão de 2 a 8 anos mais multa, além das penas correspondentes à violência. Então, mais que nunca, isso é uma responsabilidade trabalhista. Empregadores são obrigados ao pagamento integral de todas as verbas trabalhistas devidas, indenizações por danos morais e materiais aos trabalhadores resgatados. Além de que o Brasil, tem compromissos internacionais no combate ao trabalho análogo à escravidão. O Brasil ratificou convenções da ONU, Pacto de São José da Costa Rica e convenções da OIT sobre o trabalho forçado e abolição. E para que isso deixe de acontecer, o que precisa? Está aqui embaixo, destacado para você, meu querido aluno. É fundamental a fiscalização contínua e o incentivo à denúncia. Esses são essenciais, viu, meus alunos, para o combate efetivo. Esses crimes, inclusive, podem ser denunciados, as denúncias podem ser feitas anonimamente ao Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho, tá? Para que eles enviem uma equipe até o local, fiscalizem e façam cumprir a lei no Brasil sobre esse aspecto. Entendido até aí? Ótimo, muito bem. Quais são os desafios? Qual é o maior desafio e compromisso de erradicar a escravidão moderna? Bom, precisamos de algumas coisas para acabar com isso no Brasil. Precisamos de políticas públicas efetivas, o fortalecimento das instituições fiscalizadoras e ampliação dos recursos destinados ao combate, uma fiscalização rigorosa, atuação coordenada entre Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Polícia Federal e órgãos estaduais. Precisamos do engajamento social, a participação ativa da sociedade civil, sindicatos e organizações na denúncia e prevenção desses crimes e a conscientização, educação sobre direitos trabalhistas e canais de denúncia para populações vulneráveis. Porque o trabalho livre, ele é um direito inalienável, fundamental. Ele, é uma base fundamental para uma sociedade justa e digna. Todos, então, temos um papel crucial na denúncia, prevenção, erradicação dessa chaga social
para garantir a liberdade e a dignidade no trabalho para cada pessoa. Inclusive, se você não passa por isso, mas conhece alguém ou algum grupo que está passando por uma situação assim, você pode denunciar ao Ministério do Trabalho, à polícia, tá? Que aí vai ser feito alguma coisa a esse respeito. Tudo bem? Certo? Agora, para consolidar o nosso entendimento, eu te convido a resolver aqui essa atividade. Vem comigo, olha só, vamos exercitar agora. Em 2023, o Brasil registrou um aumento no número de trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão, destacando a persistência dessa violação em setores como agricultura, construção civil e têxtil. Segundo a legislação brasileira, considera-se trabalho análogo ao de escravo quando há, letra A, remuneração abaixo de um salário mínimo, B, jornada acima de 40 horas semanais sem pagamento de horas extras, D, condições precárias de trabalho e vínculo informal, D, trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes ou servidão por dívida, letra E, contratos terceirizados com irregularidade de registro. Ficou fácil, não foi, meus alunos? Todo mundo já falou aí, letra D. Isso foi dito hoje na nossa aula. Trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes ou servidão por dívida. Mais uma, só para garantir que vocês estão firmes nesse conhecimento. A Constituição brasileira afirma que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, lá no seu artigo 5º. Isso significa que, no combate ao trabalho escravo contemporâneo, letra A, apenas trabalhadores rurais são protegidos por essa garantia? B, é permitido o uso de servidão por dívida quando há contrato verbal? C, a dignidade humana deve ser preservada em qualquer relação de trabalho? D, a fiscalização depende exclusivamente da Justiça do Trabalho? E, o Estado pode flexibilizar direitos em períodos de crise econômica? Qual é a alternativa que vocês consideram correta? Muito bem, meus queridos alunos. Letra C. Isso significa, não é? Esse artigo da nossa Constituição significa que a dignidade humana deve ser preservada, sim, em qualquer relação de trabalho. Portanto, para finalizar a nossa aula, nós vamos aqui observem aí comigo esse esquema na tela de vocês sobre trabalho livre e escravidão moderna. Tá? Porque é um resumo aqui, é um resumo da nossa aula de hoje. Então, definição. O que é trabalho livre e escravidão moderna? O que é escravidão moderna? Por definição, é o trabalho forçado, com coação, exploração. Quais são as causas da escravidão moderna? A pobreza, a desigualdade social, a falta de educação. Quais são as consequências da escravidão moderna? A violação dos direitos humanos, a desestabilização social e o impacto na saúde mental e física desses trabalhadores. Como podemos agir no campo da prevenção e do combate? Através da legislação, leis trabalhistas mais rígidas e convenções internacionais. Como a sociedade pode agir, a ação social, ONGs e movimentos sociais, conscientização e educação e programas de reintegração desses trabalhadores ao trabalho livre, assalariado, ok? Garantido por lei. Portanto, existe a necessidade de equilíbrio, existe a necessidade da promoção dos direitos humanos cada vez maior e existe a necessidade de se combater a desigualdade, porque através disso nós podemos ter políticas públicas mais eficazes, maior conscientização e o fim dessa realidade escravocrata, dessa realidade que perpassa o Brasil aí por séculos. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Estudem mais a fundo esse assunto, que ele é muito importante, e eu vejo você em uma próxima aula. Até mais, tchau, tchau!